Sejam muito bem-vindos, meus amigos inovadores de todo o Brasil. Estamos aqui em mais um episódio do Jornada Inovar. Eu, Elton Shoa, com meu amigo Eric Echaia, vamos conduzir mais um episódio muito bom para você. Estou aqui com o nosso convidado, Ramon Gadelha. Seja muito bem-vindo, meu cara. Muito obrigado pelo convite. É desenvolvedor de software e fundador da Drive Labs, uma software house que nasceu como startup e hoje se destaca por desenvolver produtos próprios inovadores, como os aplicativos do Drive Social e o DSW, que juntos somam mais de 1,5 milhão de usuários ativos. Não é pouca coisa não, viu, gente? O Drive Labs também cria soluções customizadas para outras empresas com uma filosofia de engenharia que prioriza sistemas altamente escaláveis, de baixo custo operacional e com total independência tecnológica. Ramon traz uma vasta experiência e visão estratégica para o universo da inovação e empreendedorismo. Então vamos agora começar um bate-papo aqui para mostrar o quanto de inovação tem aqui no Ceará. Mais uma startup aqui que a gente vai conversar aqui, vai ser uma conversa show de bola aqui. Vamos lá, Ramon. Ramon, fiquei impressionado com a quantidade de usuários que tem na tua plataforma. Conta pra gente como foi essa jornada do teu empreendedorismo, como foi que começou tudo isso, o Drive Social e todas essas outras soluções como o DSW, correto? DSW. Tudo começou, na verdade, com o Drive Social em 2016, como praticamente 80% dos brasileiros na época estavam passando por uma dificuldade financeira grande, apesar de ter meu emprego, eu comecei a fazer Uber, né, como motorista de aplicativo, e como desenvolvedor, que é a minha atividade principal, acabei identificando alguns pontos e necessidades, né, dos motoristas, principalmente relativo à segurança, né, e uma plataforma que provesse um compartilhamento em tempo real de localização, de comunicação, pedido de SOS e tal, acho que, na minha visão, cairia muito bem, assim como caiu, né, na verdade. Né? Então, o Drive Social é um dos maiores aplicativos utilizados até hoje, no contexto de motorista de aplicativo, e foi o primeiro aplicativo de localização, pelo menos que eu saiba, voltado para motorista de aplicativo, e também um dos primeiros até a localização, a tecnologia de localização em tempo real. Ele foi pioneiro, né? Nem o WhatsApp tinha esse recurso. Mas depois o WhatsApp lançou, mas ainda, se você comparar, é bem inferior, né? Até porque como é que eu posso dizer? A finalidade dos aplicativos são diferentes. Perfeito. Né? Então, basicamente isso. E a questão dos usuários, né? A questão do DSW. O DSW é algo mais recente, né? Enquanto que o Drive Social, ele é um aplicativo focado na segurança do motorista, né? Que permite que você crie grupos, assim como você tem os grupos de WhatsApp, né? Tem os grupos também, um aplicativo chamado Zelo, que os motoristas usam muito para comunicação por voz. E esses motoristas replicam esses grupos dentro do Drive Social. A diferença é que o Drive Social ele fornece um mapa, né? Que mantém a localização de todo mundo atualizado em tempo real. Você pode acompanhar o motorista, qualquer do grupo. Você consegue ter a localização dele com o mínimo de atraso possível, né? E dispõe de outras ferramentas de segurança, como, por exemplo, você pode fazer um pedido de socorro, né, através do botão SOS. Você tem a câmera secreta também, que foi o Drive Social, ele foi inovador e pioneiro também nessa parte, né, cujo você ativa a câmera secreta, você pode deixar, inclusive, a tela do seu celular desligada. O seu celular parece como se ele estivesse desligado, né, e o Drive Social usa sua câmera frontal para transmitir a sua imagem e vídeo em tempo real para os parceiros dos grupos que você participa. Então, se, por exemplo, você participa de 10 grupos, esses 10 grupos têm 1.500 parceiros ativos, né, os motoristas ativos, esses 1.500 usuários vão receber em tempo real a sua localização, o seu áudio, o seu vídeo, tudo em tempo real. Legal. Bacana. Isso daí, ele tem aplicações fortes na área de segurança. Sim. A polícia, ela tem buscado algum tipo de parceria? Como é que está essa relação? Porque segurança pública hoje é um problema em todo o país, né? E você tem uma solução que ela casa muito com isso, né? Isso. Como é que está isso daí? Como é que alguma evolução? O que é que você pode compartilhar aí com a gente? Pronto. A gente tem uma cooperação, né, junto à Secretaria de Segurança Pública lá de Manaus, né? Então, os motoristas de Manaus, eles são separados em grupos específicos dentro do Drive Social, e esses grupos são monitorados pela Secretaria. Não que fica uma pessoa o tempo inteiro olhando no mapa lá, né, os motoristas, mas
Se algum dos motoristas desses grupos que são monitorados pela secretaria precisar de um socorro, envia uma SOS, por exemplo, chamar uma câmera secreta, eles têm acesso lá e conseguem despachar uma viatura em tempo real. Nos primeiros anos de funcionamento dessa parceria, foi estimado já uma redução de 23% em termos de assaltos, furtos, sequestros contra motoristas de aplicativo, só com essa integração. Mas, então a tecnologia aí baixou 23%. Rapaz, impressionante. Esse número aí é um. Inclusive, está tendo a propaganda do próprio governo de Manaus, né? Do Amazonas, quer dizer. Essa estatística lá. Que legal. Então a solução do cearense aqui resolveu o problema de segurança lá do pessoal da Amazônia. Do norte. A gente exportamos tecnologia, fala justamente isso. Exportamos inovação aqui. Né? Como é que funciona toda essa estrutura, Ramon? Conta pra gente. Como é que você hospeda tudo isso? A bem da verdade, a Drive Labs, no começo, era apenas um drive social. Depois que eu e meu software decidimos transformar numa empresa multipropósito, né? Mais para um meio mais tradicional da coisa ali, né? Do que focar num único produto. A gente viu que tinha potencial de coisas que a gente desenvolveu para o drive social que a gente poderia aproveitar, né? Tantas filosofias quanto códigos, tecnologias já disponibilizadas, já desenvolvidas. Qual foi a pergunta mesmo? Desculpa. Como é que funciona toda essa estrutura? Tranquilo, fica tranquilo. Como é que funciona toda essa estrutura? Como é que tu conecta tudo isso? Certo. A estrutura é baseada, basicamente, sim, se você for pegar a nível de cloud, nós utilizamos apenas infraestrutura como serviço. Nós não utilizamos nenhum tipo de plataforma como serviço, nenhum tipo de software como serviço. Tá? O mapa é um sistema nosso, né? Nós mantemos, óbvio, com os dados do OpenStreetMaps, né? Com um banco público, um banco de dados público. O mapa, a gente utiliza lá o Planet SM, está sempre atualizado. O show entende bem essa parte aí. Está sempre lá sendo atualizado, tudo. Nós desenvolvemos um mecanismo de renderização de vetores, né? Isso aí, mais uma vez, implica muito nessa nossa filosofia de criar aplicações de alta escala, larga escala e baixo custo, né? Então, nós criamos um sistema de renderização de vetores que é basicamente os vetores que você vê lá no mapa, que formam os pedacinhos do mapa, né? As tiles do mapa, que com um custo baixíssimo eu consigo atender uma demanda de milhares de usuários, agora milhões, porque esse sistema atende o DSW. Eu não precisei fazer um upgrade, não escalar nada de hardware dele. É uma aplicação própria também, que se a gente fosse pegar uma solução, as soluções gratuitas que tem pela internet, que são muito boas, mas como elas são feitas para o público geral, para o propósito geral, você precisa de hardware, de sistemas muito mais robustos e um custo muito mais alto. Para uma aplicação gratuita como o Drive Social, isso não é interessante. Também não seria interessante a gente usar o Google Maps. No começo, utilizando. As primeiras versões do Drive Social eram baseadas no Google Maps, né, o mapa dele. Só que depois começa a chegar aquela continha, né? Tá ficando pesado. E começou a ficar pesado, não. Vamos desenvolver nossa própria plataforma. Então a gente, lógico, toma proveito de tecnologias de código aberto, com OpenStreetMaps e OpenMapTiles. Porém, o sistema que faz a vetorização desses dados que estão no banco de dados, né, vão para o mapa, é um sistema nosso, nós criamos. E aí é onde está o diferencial nesse ponto aí, tá? Nós temos uma filosofia de não ter amarras com Big Techs. Tentamos também levar essa filosofia para os nossos clientes, porém, isso depende muito da escolha do cliente, né? O cliente quer ficar amarrado, tudo bem. Mas nós temos maneiras de criar um ecossistema próprio de sistemas, né, de tecnologias para evitar isso. Por quê? Imagina, você tem um software que você está lá amarrado à AWS. Está utilizando serviços específicos da AWS. A AWS, de repente, lá resolveu mexer no preço ou descontinuar o serviço. E aí, como é que fica? Você vai ter, se mexer no preço, você vai ter condição de pagar aquilo ali, talvez se você for ter que pagar, você vai ter que aumentar o custo para o seu usuário, vai ter que se repassar. Isso é interessante? Dependendo do tipo de público que você trabalha, não é interessante. Isso aumentar o custo. Então, a gente trabalhando com sistemas próprios, tecnologias desenvolvidas in-house, tira essa amarra da gente. Então a gente consegue deixar um custo e fazer previsões de uma forma muito mais granularizada, porque a gente tem um controle total sobre aquilo ali. E a outra coisa é que se uma cloud que eu estou hospedado hoje, e basicamente a gente hospeda VMs, né, máquinas virtuais, que a tecnologia embarcada é toda nossa, tá lá. Lógico, mais uma vez falando, tem tecnologia open source também, porém, né, quando eu me refiro a tecnologia nossa, são aquelas tecnologias que a gente dependeria de uma Google, dependeria de uma Amazon, né? A gente tem a facilidade, por ser tudo nosso, de
portabilidade. Então, hoje eu estou na DigitalOcean deixou muito caro, começou a colocar políticas que me viabilizem meu negócio, eu posso trocar para a Amazon do dia para a noite. Posso trocar para o Google do dia para a noite. Eu não preciso pegar uma equipe inteira e gastar horas e horas e horas de trabalho, de refatoração, para adaptar código para outra plataforma. Perfeito. Entendeu? Nem ficar migrando dados de uma para outra. Bacana. De tudo que tu me contou, eu vejo que o Drive Social nasceu com uma necessidade muito sua, né? Olha, estou fazendo aqui um motorista de aplicativo, vejo que segurança é um problema, acho que, como o show muito bem pontuou, o país inteiro sofreu esse problema. E aí, o que te motivou a iniciar o DSW? Conta pra gente, assim, qual a proposta de valor? Onde foi que deu esse estalo na mente do Ramon? O DSW, cara, o DSW foi um negócio assim bacana, assim. Então, um belo dia, conversando com alguns motoristas, assim como foi a ideia do Drive Social também, a gente pega esses insights assim, né? E, apesar de eu não fazer mais Uber, né, há muito tempo, desde 2019, que eu saí do emprego que eu trabalhava, saí da Uber também para focar no meu negócio, né, na Live Labs. Conversando com um motorista, sempre tinha aquela reclamação do ganho. Assim, né? As plataformas estão cada vez pagando menos aos motoristas. Essa é a grande verdade. Os custos aumentam, combustível aumenta, custo de óleo, pneu, tudo aumenta, a alimentação aumenta, tudo, e as tarifas permanecem basicamente as mesmas, porém para os motoristas. Para os passageiros não, ela repassa. Né? Tanto é que, desde que foi, não sei se vocês sabem, antigamente, fazer só uma tangente aqui, né? Antigamente, no começo da Uber, o motorista ele fazia uma corrida e ele já sabia que apenas 25% daquela corrida seria a comissão da Uber. Está tudo certo, você tinha uma previsão. Hoje você não tem uma previsão. A Uber, ela desamarrou o preço que ela cobra do passageiro com o preço que ela vai pagar para o motorista. Não existe mais relação um com o outro. Às vezes ela pode até tomar prejuízo, ela toma algumas vezes, mas muito raro. Se ela vai tomar prejuízo numa corrida, porque ela está tendo lucro, muito lucro em outras corridas mais para trás, né? Sim, sim. Mas ela não pode deixar de atender aquele cliente que senão ela vai ter 9 ou a idade atenderia. Então, Exatamente. né? Então, assim, sempre teve muito essa questão do cada vez mais crescente dos ganhos, cada vez mais defasados. Então, veio essa proposta, né, essa ideia de criar o DSW. Para ser mais honesto ainda, mais sincero ainda, existiam algumas macros que o pessoal estava fazendo, não sei se você já ouviu falar de macro Android. Não. Que é basicamente um programa para Android, ele é muito focado em acessibilidade, né, para automatizar tarefas para aplicativo celular, Android, geralmente. Então, alguns motoristas assim, que tiveram mais uma sacada, eles começaram a criar macros que capturavam via acessibilidade as informações que vinham da Uber e faziam um cálculo bem primitivo e colocavam na tela, né? Então, só que exigia que o cara soubesse fazer script lá pelo MicroDroid, instalar um programa que era pesado, subir bateria. Os scripts você poderia modificar e podia, sei lá, o cara podia baixar um script modificado que poderia fazer de repente direto no Spire, alguma coisa, né? Fazer algum mal. Então você não tinha segurança nenhuma. Peguei essa ideia que já estava rolando mesmo, e disse, não, por que não criar um aplicativo focado para isso? Focado, que é o DSW. E roda muito mais rápido, um aplicativo que é nativo, né, feito em Kotlin, nativo, ou seja, está rodando aqui dentro da Delphi lá da Arte, né, Delphi da Arte, a avenida do Android, né, e bom, o sucesso assim, foi praticamente imediato. Nós utilizamos o Drive Social para divulgar o DSW inicialmente, né? O Drive Social tem aquela capacidade de enviar push notifications também, então eu consigo enviar notificações, informações para os usuários. Nós fizemos essa mesma coisa com o DSW. Nós lançamos o DSW, assim que foi aprovado na Play Store, começamos a divulgar para os nossos usuários. Assim, então, o Drive Social ele tem na base de 400 mil usuários ativos, por aí. O DSW, 3 meses, passou o Drive Social. Ele saiu da bolha do Drive Social e pegou praticamente toda a bolha de motorista de aplicativo. Então, hoje, nós temos uma base juntando o Drive Social e o DSW, de 1,5 milhão, 1,6 milhão ali de usuários, fica naquela lista. Usuários ativos, né? Fica mais ou menos oscilando por aí. Caramba, que... E pesquisando entre os motoristas, analisando cálculos, né, que são coletados pelo próprio DSW, a gente estima que os motoristas eles conseguiram aumentar o seu ganho, conseguem aumentar o seu ganho utilizando o aplicativo entre 15% e 35% de aumento em relação a você trabalhar sem o DSW. Somente aceitando as coisas da Uber, calculando de cabeça.
E, lógico, DSW, eu tô falando Uber porque é mais a referência, né? Mas tem DSW fala de 99, Uber, Drive, vários outros aplicativos aí de corridas e entregas. Perfeito. Você conseguiu aí fazer a jornada do empreendedor que eu considero realmente perfeita. Você chegou junto lá na operação, viu as dores dos usuários, entendeu, observou que eles já estavam resolvendo a dor de um jeito não muito adequado. Então você já tinha a demanda validada, já tinha a dor validado e foi lá e construiu algo que encaixasse. Ou seja, você fez ali a jornada perfeita para poder criar um produto que já tinha realmente uma dor muito clara, uma demanda muito clara, né? E ainda você conseguiu aí, teve essa sacada aí genial ali de aproveitar o sucesso do Drive Social para alavancar outra solução e você fez tudo isso com orgânico? Orgânico. Perfeito. Eu nunca gastei um centavo de ads, nem com Drive Social, nem com DSW. Tudo orgânico, é tudo no boca a boca, de motorista para motorista. A mesma estratégia do Drive Social eu usei para o DSW, só que esse carro foi muito maior, tomou, né? Perfeito. E hoje o DSW ele é responsável em termos de receita entre as duas soluções. Como é que fica isso? Tá meio a meio, um é mais? Ah, o DSW dá muito mais. Claro, é uma dor. O DSW paga, se paga o Drive Social, né, e ainda paga o caixa da empresa. Tem que entrar a caixa para pagar a conta, né, obviamente. Que legal, que legal. Achei bacana que tudo que o Ramon citou, ele conseguiu unir, né, aquela tríplice perfeita, né? Ele conseguiu criar um produto escalável que não precisou de patrocínio, ele conseguiu escalar baseado no nicho que ele conhecia, conseguiu revolucionar, e o mais bacana é que tu conseguiu ver isso de dentro, né? Sim. Você sentiu isso, vivendo aquilo, e disse, cara, agora eu tenho uma ideia, vou resolver e vou ver como é que vai se sair. Então, assim, é muito difícil, as startups que a gente vai vendo abrir, ele escalar. Achei muito massa como você escalou muito rápido, você fala com muita propriedade do que você viveu. Então, é muito diferente quando você vai vender uma coisa que você não conhece, né? Sim. O melhor vendedor é aquele que vende um produto que ele consumiria. Então, essa parte foi o que me mostrou, assim, cara, foi uma sacada muito grande. Mas agora, falando a verdade, já tá andando com os milhões aí, já tá andando de BMW. Mas é isso. A gente entende, né, que conseguir muitos usuários é um primeiro passo, escalando tal. Você já começou a conversar com investidores, como é que você pensa para frente? Você está aberto a falar com grupos de investimento ou não? Vocês estão trabalhando bootstrap? Como é que é a tua estratégia para chegar lá no topo ali? Bom, a questão de investimento com a gente é um pouco polêmica, né? Acho que eu já deve ter conversado pessoalmente sobre isso algumas vezes. Sim, sim. Assim, sempre estamos abertos, né? Obviamente, ninguém vai se fechar a nenhum tipo de oportunidade, seja ela de negócio, seja ela de investimento, seja qualquer tipo de oportunidade que possa agregar, que seja um ganho-ganho para todo mundo, né? Todo mundo possa ganhar. Isso é o mais importante. Né? Sim, sim. E entregar valor para o usuário final. É isso que importa também. Assim, até o momento, tudo você vê de Drive Social e DSW, e a própria empresa assim, tudo é bootstrap. Aí o pessoal vai pensar assim, ixi, nascer em vez que eu. Não. Sou filho de classe média baixa, meu sócio também é filho de classe média baixa. Passamos todas as dificuldades que todo mundo passa. Agora, teve muito trabalho, muita perspicácia, muito risco também, né? Muito neguei para conseguir botar isso para rodar. Saí de um emprego de 10 anos, eu tinha toda a estabilidade do mundo lá dentro, mas se fosse uma empresa privada, eu estava muito bem consolidado lá, né? Tanto a minha relação com a empresa, tá? Enfim, e decidi arriscar. Basicamente isso. Tá? Agora, claro, risco calculado. Né? Risco calculado. Ninguém vai na hora. Exatamente. Entendeu? Já tivemos conversa com investidores, com grupos, sim, várias conversas, como eu falei, a gente está aberto, mas até o momento, infelizmente não apareceu algo que desse match, que interessasse de duas formas, acho que das duas partes, né? Sempre tem aquele pedacinho ali que fica. Então, se não encaixou 100%, é melhor não nem tentar. Pelo menos na minha visão. Não, perfeito. Respeito quem pensa diferente, mas se não deu um match assim, se as ideias não estão alinhadas 100%, acho que não vale a pena. Porque é querer ter dor de cabeça lá na frente. Não, perfeito. Visto que tu já aceitou riscos, como você falou muito bem, olha, já estava consolidado aqui, saí para me arriscar. Agora que as coisas estão fluindo, eu também sair arriscando de novo para algo que não me dá aquele tchan, aquele brilho nos olhos, também não vai fazer sentido. E uma coisa que é importante, né? Só um exemplo que eu vou dar de
surgiu uma das conversas com investidores, né? Foi oferecido um valor X, por X% da empresa. Na época, o Drive Social estava crescendo, né? Eu ainda não havia deixado a empresa que eu trabalhava, estava ali naquele regime de eu compartilhando o tempo. Só que nesse meio tempo chegou quem? A Uber. A Uber foi uma empresa, muito embora eu creio que a gente seja pessoa não grata hoje para isso, por motivo desse dado, mas eles foram um ser muito importante no crescimento do Drive Social. Né? Praticamente foram eles que deram condições de capital de para a gente abrir a empresa. Por quê? Para investimento não, foi uma parceria que a gente tinha de exclusividade com algumas funcionalidades do Drive Social, só eram disponibilizadas para motoristas Uber. Então a gente tinha integração, o motorista que poderia logar com a conta da Uber dele no Drive Social, não precisaria criar uma conta, né? A conta da Uber dele logava no Drive Social e apareceria lá algumas funções que seriam específicas para motoristas Uber e estão usando o Drive Social, né? Estava usando o Drive Social. Então a parceria gerou mais ou menos em termos disso aí. E foi que realmente, na época, deu ali um boom financeiro que a gente estava precisando para alavancar a empresa, né? Pode ser uma parceria de curta duração, a gente também não poderia contar com o futuro da empresa, não tem isso, né? É aquela coisa, quem tem um não tem nada, né? Então, a gente faz outras coisas também para conseguir, né? Para a monetização do Drive Social, enfim, outras coisas para o sustento da empresa. Não, perfeito. Mas quando você fala com prazo curto, mais ou menos quanto tempo assim? Cara, a parceria com a Uber começou ali em meados, se não me engano, de maio de 2019. Logo veio a pandemia, em janeiro, fevereiro de 2020, ela começou a cortar muitos contratos, né, com vários parceiros, e a gente foi no ralo também. É compreensível, lógico, né? Sim. Mas foi tudo acertado, não teve nada a reclamar de ambos os lados. Ah, que legal, que legal. Inclusive, sou muito grato a eles por... Você pôde aprender bastante ali como funcionava tudo ali. Você teve um aprendizado a partir dessa parceria? Como é que você vai? Com certeza. Eu tive a oportunidade de reunir algumas vezes com eles, né? Com alguns engenheiros. Né? Inclusive, vieram dois engenheiros, um mexicano e um americano, para cá para ver o Drive Social em funcionamento. Na realidade, o que estava acontecendo? E foi até daí que começou a parceria, né? A Uber estava testando uma tecnologia de segurança para motorista de aplicativo, que consistia de um botão. Você tinha um aplicativo, você cadastrava um número SMS, quando você apertasse esse botão, ele mandava uma mensagem de SOS para alguém que você conhecer, para um contato. Logicamente, os motoristas não gostaram muito dessa ideia e indicaram o Drive Social. Né? Começou a falar do Drive Social, e um dos engenheiros pediu para ver, né, o aplicativo. Eles mostraram lá, simularam o SOS e tal. O cara falou, louco. Só, deixa eu ver esse cara aí. Eu lembro que eu tinha acabado de sair de alta de um UTI. Tava todo roxo. Cheguei, parece que eu tinha levado uma cambada de pau lá, né? Todo inchado ainda. Aí eu fui lá na reunião com eles, né? Os caras, ficaram admirados, seguiram, vamos marcar a reunião. Aí foi conversando com o pessoal, até que o contrato de parceria foi fechado, né? E teve essa duração. Eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos deles, ir lá em São Paulo, me reunir diretamente lá na sede. Foi bem bacana. Assim, foi um aprendizado muito grande em termos de tanto tecnologia, ideias e negócios também, obviamente. Ah, que bacana. Aqui o pessoal às vezes não valoriza o que a gente desenvolve aqui, né? Mas a gente, um dos propósitos aqui da nossa jornada Inovar é justamente mostrar o quanto a gente produz tecnologia de ponta e consegue levar para tudo quanto é lugar, né? Então a gente tem profissionais extremamente qualificados, empresas bombando assim com tecnologia de ponta, e às vezes o pessoal não sabe que isso acontece aqui no Ceará, né? Então o pessoal só vem para cá por causa do turismo, né? E a gente, né, e o pessoal não entende, né? Eu estava até conversando essa semana com um pessoal da prefeitura, acho que Minas Gerais, né? E aí eu estava falando com ele, a gente está falando com vocês aqui de boa aqui, porque a gente está no tronco aí onde chega toda a internet do Brasil. Aí eles não sabiam, eu disse, aqui em Fortaleza, a internet chega toda aqui. A gente fala com vocês aí de qualquer lugar do Brasil de boa, porque a gente está num ponto aqui onde sai tudo. Para o futuro ali é o nosso principal hub aí. Pois é, a gente tem uma infraestrutura de internet top aqui, né? A gente tem aí pessoal muito qualificado para construir um monte de coisa, então tem muita startup top de linha aqui desenvolvendo, a gente está conversando com elas aqui ao longo da nossa jornada, e eu fico muito feliz em saber e poder compartilhar essa tua história aqui com toda a equipe que nos acompanha aqui, com todos os nossos ouvintes, porque realmente para o pessoal entender, né?
É possível, né? E aí a sua jornada é muito boa porque ela traz muito aprendizado. Porque às vezes, quando o pessoal vai para aprender empreendedorismo na faculdade, né? Eu ainda faço isso. O pessoal me manda formulário para eu preencher para fazer pesquisa de mercado. Aí eu disse, meu Deus do céu, como é que o pessoal faz o formulário? E eu falo para as pessoas, né? Quando eu vou fazer mentoria, eu digo, rapaz, você não valida mercado com formulário, isso não tem sentido, né? Se você perguntar para alguém se ele gosta da tua solução, se for teu amigo, ele vai dizer que gosta. Então é assim que você valida vendendo, você valida botando no mercado, você valida com pessoas que queiram pagar para você. Aí assim, você valida, né? Mas assim, a gente tem muita gente ainda, né, sendo mal orientado, não assim, existe boa vontade em muitos processos de formação de startup, né? Eu vejo que o pessoal tem boa vontade, mas falta ainda mentores com experiência de fato ali para poder orientar do jeito certo, né? Então a gente ainda tem essa dificuldade. E o pessoal, às vezes, quando desponta aqui no Ceará, acaba indo para São Paulo, né? São poucas as startups que ainda ficam por aqui depois que fazem sucesso, né? Você é um caso que está por aqui, está mantendo aqui, né? Pretendemos ficar. Olha, então pronto, esse é um ponto importante aí, porque quanto mais a gente tem startup, mais pessoas com conhecimento que compartilham, aí a gente vai melhorando nosso ecossistema, né? Eu acho que o nosso ecossistema ainda tem muito para crescer, e um dos pontos que a gente falta é justamente isso, né? Quando a pessoa dá certo aqui, vai para São Paulo, né? A gente teve casos de startup. Eu posso incluir uma lamentação aqui sobre essa parte? Claro, que a gente está aqui para falar tudo. Se for inconveniente, depois vocês cortam. É um pouco polêmico. A minha lamentação, entre aspas, né? Sim. Eu citei a vocês que nós temos uma parceria com lá no Amazonas, algo simples, assim, que funciona muito bem, tá? Não tem custo nem para eles, nem para a gente. É um ganha-ganha ali. Então, eles ganham em termos de eficiência, em termos políticos também, obviamente, né? Claro. Né? Lógico, faz parte. E a gente ganha na retenção de usuários. Sim. Então, nós temos a retenção em Manaus que é muito mais alta do que em outros estados, em outras cidades. Né? Tanto em número de pessoas online, quanto em retenção mesmo. Aquele usuário que ele fica lá e começa a usar o aplicativo e usa por anos, por muito tempo. Né? Muito mais alta lá. Né? E aqui no Ceará, eu fico assim, abismado, cara, porque é uma solução cearense. Eu, particularmente, faço questão de divulgar os 4 cantos do Brasil, fora, onde tem oportunidade. Cara, mas é uma solução cearense, legitimamente cearense, com orgulho na terra. Mas, infelizmente, aqui, cara, por exemplo, eu nunca consegui fechar uma parceria com a segurança pública aqui do estado do Ceará. Reuniões inúmeras. Eu já tive reunião com o antigo Eduardo Costa, que era o antigo secretário daquela pandemia ainda. Sim. Tive com o posterior a ele, também, que esqueci agora o nome, acho que era até gaúcho ele, se não me engano. E depois tive com o sucessor, né, que era o interino, após esse outro secretário de segurança, que eu não lembro agora os nomes, tá, pessoal? Sim. Eu sou ruim em decorar não, pessoal. Desculpa. Fica tranquilo. Eu também. Não fiz fisionomia para mim. Enfim, eu sei que tivemos muitas reuniões, algumas foram conduzidas por associações de motoristas de aplicativos, sindicatos, outras, inclusive recentemente, tem até uma reunião com o prefeito de Fortaleza também, né? Está com uns 2 meses atrás, mais ou menos, junto com o sindicato Sindiaplique, que é o sindicato que defende a categoria de motorista de aplicativo aqui do Ceará. Né? Outras vezes, reuniões que foram iniciadas por intermédio de políticos, né? Sim. Também, que inclusive tem um que até se destaca aí no meio dos motoristas de aplicativo, que ele fez bastante isso aí. Não, cara, vamos tentar alguma coisa, mas, cara, nunca dá em nada. Nunca dá em nada, entendeu? Infelizmente. Eu entendo perfeitamente a sua dor. E aí, esse é um ponto que você colocou que eu bato bastante aqui. Aí é um problema do Norte e Nordeste como um todo, que a gente não consegue implementar aqui no Nordeste, no Ceará também, né, como dentro do conjunto, o conceito da hélice quádrupla ou hélice tríplice, pelo menos, que é juntar mercado, universidade, poder público e sociedade. Né? Então, a gente não consegue fazer isso de uma forma realmente integrada e fazer funcionar. Enquanto lá no Sudeste, isso funciona muito bem. Né? Eu fiz minha carreira Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, né, antes de vir para cá, e, cara, a gente vive uma diferença brutal entre a combinação
dessas frentes para poder gerar a inovação para todos de grande escala. Isso. E assim, de ter os governos com pessoas... Um dos pontos que eu avalio, talvez seja realmente, a gente tem vários problemas, né? Questão política e tudo mais, mas quando a gente vai para o Norte e Nordeste, o nível técnico, né, do pessoal que está à frente lá é mais baixo, e isso dificulta você levar a inovação. Então, é o que você sofre, é o que muitas startups aqui, às vezes, que criam solução sofrem, e eu sei porque trabalho na área GovTech, é isso mesmo. E é uma disparidade, porque a gente tem ótimos técnicos aqui, temos ótimos engenheiros aqui no estado. O Ceará destaca isso aí. Mas, porém, quem está lá no comando, exatamente. Isso. Então, a impressão que eu tenho é que... Desculpa. Não, Fábio, não. A impressão que eu tenho é que é como se fosse uma espécie de competição, sabe? Que se tem... não, vamos criar nossa própria solução. Isso. Teve uma das vezes que uma das primeiras reuniões que eu tive na secretaria, teve uma pessoa lá, não vou citar o nem nome, que acho que não vale a pena, também não é o caso, né? Sim, sim. Não é o caso daqui, do nome é o carteiro. O cara olhou para mim e disse, não, isso é uma muito boa ideia, mas isso aqui eu peço que o pessoal lá da UFC faz em dois tempos. Mas tu vai reinventar a roda para o negócio que já está existindo, já está validado, já está rodando em outro estado. Aí tu vai ter que fazer, porque todo trabalho de manutenção, agregar usuários e tudo. Não, na hora que a gente divulgar aqui, em 2 tempos, todo mundo liga para o aplicativo do estado. Falou, parabéns, vai lá, até hoje, cadê? Não, exatamente. Tem uma expressão que eu ouvi uma vez no meio do meio das startups, ali, do ecossistema de inovação, que realmente existe hoje aqui, dá a sensação, né, de existir um bairrismo. Né, que, aqui são as startups que nós temos, aqui saem soluções boas. Não, mas aqui também é da mesma cidade, é outro ecossistema, ali não sai coisa boa. Então fica essa competição que hoje ela atrapalha. Na minha percepção, falta esse engajamento de todos, incluindo o poder público, de começar a enxergar aqui. São Paulo não é mais o único local de exportação de inovação. Existe exportação de inovação aqui e em vários outros polos. Não estou falando só aqui do nosso também, não. Tem outros locais do país que estão se desenvolvendo. Só que há essa sensação de ter essa conexão de todos. E aonde você passa, você percebe isso. Só que muitas vezes essa ação parece que nunca sai. Todo ano é uma promessa de que não, vai mudar. E nessa eu já estou há 4 anos e não vejo essa mudança. Então é algo que você pontuou muito bem, que foi uma coisa quando você citou Manaus, a primeira coisa que eu pensei foi, por que aqui não está usando? Entendeu? A primeira coisa que veio na minha mente. Então, quase saiu do Pará também. Esse mesmo tipo de monitoramento. O que eu vejo na política, né, olhando agora a renovação, o que eu vejo os novos que estão entrando agora, que já são a mentalidade mais digital, eles tendem a ser mais abertos para a inovação. Então, eu vejo que a inovação, como um todo, ela deve começar a impactar mais, porque vai ficar insustentável, porque os eleitores são digitais. Sim. Então, à medida que a gente está vendo um eleitorado cada vez mais digital, se os gestores não entenderem que precisam investir em inovação, né, os políticos não trabalharem nisso, eles vão sair naturalmente, vão ser excluídos, porque não vai adiantar, porque não se faz a política digital, né? Esse é um dilema que eu vivo bastante, principalmente, né, quando trabalhando com a Prefeitura Eficiente, é explicar, olha, nenhum eleitor novo quer vir aqui à Prefeitura para fazer nada, nem quer ir a banco, nem quer resolver tudo no celular. Exatamente. Se você quer resolver tudo no celular, os gestores precisam entender que tem que se modificar, senão eles vão sair do cenário político. Então, eu vejo com bons olhos, né, que a gente vai modificar. Tem muito problema para ser resolvido, né? O Ceará tem esse problema de ter aqui, né, a gente forma os melhores engenheiros do país no IME e no ITA, mas quando a gente vai olhar como está a organização das equipes técnicas dentro do governo, o nível é baixíssimo, né? É um negócio total, é um abismo que não tem tamanho. E isso impacta diretamente a gente não conseguir acelerar o nosso ecossistema. A gente tem muita gente boa, muita startup boa, mas não consegue colocar a hélice da inovação para funcionar. Do lado do governo, acredito que o problema está aí desde 1500. Né? Muda-se o tempo, muda-se o mercado, muda-se o regime de governo,
muda-se do analógico para o digital, mas o problema permanece o mesmo. Os políticos não saem dos seus gabinetes e não vão conhecer a realidade do povo, o que o povo realmente precisa. Já foi essa época analógica, agora estamos na era digital. E continua o mesmo, então eles continuam não entendendo a necessidade. É o próprio ecossistema que rola dentro dos próprios estados, dentro da própria nação. Então, esse é o problema. Entendi. E assim, com relação a essa base enorme de usuários que você tem, né? O que você tem de insight, aprendizados? Como é que você consegue interagir e continuar extraindo desse pessoal os feedbacks? Como é que funciona isso? Bom, com a base de dados que a gente tem, especialmente do DSW, né? A gente consegue hoje, por exemplo, que é um dos nossos diferenciais, disponibilizar um mapa. Estava mostrando para vocês agora há pouco aqui, né? Se começar. Que esse mapa ele é atualizado em tempo real, ele permite que o motorista veja na cidade, não nas regiões próximas que ele está, qual região está pagando mais. Então, por corridas aceitas naquela região. Né? Então, ele consegue lá ver, cara, eu estou recebendo corrida ruim para caramba aqui, 1 e poucos quilômetros, eu quero pagar 2 quilômetros. Onde é que está pagando 2 quilômetros? R$2 o quilômetro, né? O cara olha aqui, 500 metros de mim tem motorista recebendo corrida a R$2 o quilômetro. Vou para lá. Então, o cara se desloca. Na maioria das vezes, porque é uma média, obviamente, né? Vai tocar corridas um pouco a mais, um pouco a menos, dentro daquela média ali dos R$2 por quilômetro. Isso é um exemplo, né? Mas tem casos até maiores aí. Então, assim, a gente consegue ainda otimizar ainda mais o ganho do motorista, mas todos esses dados que são recolhidos, né, gerados pelo uso do aplicativo. São dados alimentados pelos próprios motoristas de forma automática, né? Porque o aplicativo ele faz a leitura, né? Ele funciona basicamente lendo os cartões de ofertas, né, de corridas, né, que diz lá o valor, para onde vai, de onde é, para onde vai, o tempo de embarque, tempo de desembarque, tudo. O DSW pega tudo isso, dá um resumo se aquela corrida vale a pena ou não do motorista, né, tem inclusive o tal do semáforo de ganhos, e o motorista ele pode configurar manualmente qual é o melhor valor por hora, o melhor valor por minuto, valor por quilômetro. E o aplicativo, com base nas configurações, diz, essa corrida tá boa, tá ruim, tá boa em quilômetro, mas tá ruim em hora. Então o motorista tem que fazer aquela decisão, né? Como também tem o semáforo dinâmico, que o próprio DSW, com base na média geral da cidade, que a pessoa tá, ele define quais são os melhores valores naquele momento. Ou seja, talvez não seja o valor exato que o motorista quer ganhar, mas naquele momento, naquela hora que ele está rodando ali, são os valores mais altos que ele tem a maior probabilidade de receber. Obviamente você pode receber valores bem mais altos, né? Mas isso é baseado numa média estatística de toda a cidade. O que eu estou vendo assim, eu estou raciocinando que acaba sendo um ganha-ganha para a Uber também. Por quê? Quando ele vai para uma área que está pagando mais, é porque está tendo falta de motorista ali e a demanda está mais alta. Hoje não funciona tão acoplado assim mais, entendeu? Porque hoje a questão é mais manipulada, não é de uma forma tão natural, né, como era antigamente. Então, antigamente, realmente, quando tinha uma área dinâmica, era para todos os motoristas tinham o mesmo mapa dinâmico, mostrando a mesma. Hoje em dia, não. Você tem motorista que você abre, então o mapa todo cinza, você não sabe. Esse cinza só indica a demanda, mas não diz se está preço dinâmico, não diz se não está, não diz a quantidade de corrida, a Uber só diz assim, previsão de ganhos altos nessa região. Para outros motoristas, aparece o mapa inteiro lá, vermelhão. E para outro motorista, aparecem uns pedaços, e para outros são os... Então, assim, está muito aleatório. O motorista não tem mais uma fonte da verdade ali, digamos assim, para confiar. Porque ela manda informação diferente para cada motorista. Então ele deve estar cruzando informações do perfil individual de cada um, e aí vai analisando ali, aquele cara atende mais rápido ali, aquele cara tem maior avaliação, então ele está filtrando por isso daí. Não significa que os dados que ela gera não sejam reais, porém ela filtra de acordo com a conveniência dela para o perfil daquele motorista. Entendeu? Entendi. Mas na prática, o que acontece? Muitas vezes está lá para o motorista. Isso é comum, é por isso que eu coloquei também um recurso que ele captura onde é que está tendo corrida dinâmica, o real valor, coloca a real posição, que é onde os motoristas estão recebendo aquelas solicitações, e mostra no mapa também, né? Que é um mapa de tarifa dinâmica do DSW. Por quê? Porque muitas vezes ela vai estar colocando lá, eu vou te pagar mais R$30 por viagem. Aí o motorista vai para aquela região ali, ele recebe mais 12, mais 15, mais 10. Pô, mas tá dizendo que é mais 30? Ela tá mentindo. Assim como acontece o contrário. Muitas vezes ela bota um mapa cinza ali, não mostra nem a dinâmica. A motorista chega e recebe a corrida de mais 15, às vezes o mapa tá branco, não tá indicando nada, ele recebe corrida dinâmica. Ou seja, ela joga o motorista por onde é conveniente para ela, não tá trabalhando com dados reais do motorista. Ela pega os dados que realmente existem, mas manipula e entrega só o que ela quer daquele motorista. Muito embora a chance de ele pegar coisa de ponto dinâmica, sem dinâmica, com preço maior, preço menor, é a mesma de todo mundo. Perfeito. É a mesma de todo mundo.
Então, o que o DSW faz? Ele pega esses dados todos, cria médias em cima desses dados e bota o valor mais próximo que todo mundo pode receber em determinada área. Ele pega aquele, faz uma média com base. Tem regiões aí que o DSW calcula no mapa, baseado em 100 solicitações, 200 em horário de pico. Em São Paulo, outro dia eu estava monitorando, tinha uma área, um raio de 5 quilômetros que tinha mais de 1.000 solicitações baseado numa média lá. Então, assim, isso constantemente atualizado, né? Ele trabalha com cada vez que você abre um mapa do DSW, ele tem uma atualização geral a cada 30 segundos. Poxa, cara, 30 segundos ele atualiza o mapa do Brasil inteiro. E essa tua infraestrutura. Desculpa, exatamente exatamente isso, cara. Tua infraestrutura, conta pra gente. Parece ser uma infraestrutura cara, mas conta pra gente como é que é. A configuração de tudo isso daí. Então, pessoal, acho que é a parte do episódio que você corta, leva lá, você coordenador de TI, corta esse pedaço e você vai levar pro seu chefe. Olha aqui, ó. Olha o que esse cara tá conseguindo entregar com infraestrutura desse preço. Fala pra gente, Rafa. Vamos lá. Essa é a vantagem de você, muitas vezes, botar a mão na massa e, como alguns falam, vou reinventar a roda, vou espanar bit, né? Tem resultado, você tem um custo muito grande para fazer de teste, você sofre muita pancada de erro, né? No começo, muita instabilidade, você paga um preço por isso. Mas no final você tem controle, você consegue, né, otimizar muita coisa. A estrutura, basicamente, cara, é um servidor com 8 cores e 16 GB de RAM. É isso tudo. Bum, quebramos a banca aí já. Então, rapaz, só que com o core, a infraestrutura toda própria. Então, infraestrutura não, infraestrutura física não, aí você fica num data center, num serviço cloud comum, né? Mas código, com exceção do framework que a gente usa no backend, que é o Spring Boot, que é um framework Java, Kotlin, super famoso, enterprise, né? Grandes empresas usam, a gente usa esse mesmo framework. Porém, todo o código que não é desse framework é nosso, né? Foram coisas desenvolvidas por nós, né? Estava até comentando com o show hoje sobre as indexações espaciais. Perfeito. Né? De geoespaciais. No caso, o banco de dados eu uso MariaDB, cara. Não uso nem PostGIS. PostGIS eu uso só para o mapa. Entendi. Só que o R3 do MariaDB já não estava sendo suficiente. Ele estava dando uma latência muito alta, na minha opinião. O usuário ia fazer uma solicitação no mapa, ele demorava ali de meio segundo a 1 segundo e meio para mostrar o mapa atualizado. Isso, se você pegar em milhões de usuários, em tempo de processamento, tempo de você está ocupando um ciclo de processamento, é muito, cara. Você tem muita solicitação. Sim. Né? Então, nós fizemos qual foi a estratégia? Basicamente, sem entrar muito no lado técnico, né? A gente implementou um outro índice geoespacial, que é o STR3. É basicamente o R3, só que imutável, né? Ele tem um balanceado, ele tem umas coisas a mais lá. Isso é um formato livre, você pode, inclusive, pesquisar nos manuais da internet. Tem até com você fazer na mão. A gente fizemos na mão. Nosso melhor modo, né? Por que você não pega uma JTS, uma biblioteca Java que já tem isso pronto? Porque precisamos otimizar para o nosso uso. A gente precisa de tudo que o SPR tem, para tudo. Né? A gente fez otimizado para o nosso uso. Pegou só o que interessava para a gente, raspou o bit, como o outro diz lá, né? E fizemos assim. Então a gente teve um ganho aí de ordens de grandeza gigantescas na busca, né? De uma solicitação em horário de pico, Veiga, leia-se, de 100 a 150 mil requisições de mapa por segundo, ou seja, é um cliente, um drive social passando uma coordenada longitude, latitude, ele me dá aí tudo que está na minha cidade. Então, assim, antes ele era de meio segundo a 1 segundo e meio. E é rápido, convenhamos. Mas a gente conseguiu reduzir isso para 0,003 segundos, minha média, usando esse novo índice geoespacial. E não dependendo mais do MariaDB. A gente criou uma outra maneira de guardar esses dados. Caramba, sensacional. Bom, com esses custos aí, eu estou vendo o seguinte, a partir dessa tua solução, por exemplo, poderiam sair soluções de baixo custo, por exemplo, para atender a guarda municipal, para ajudar ali, eles terem ali porque a gente está falando de segurança pública a nível do governo do estado, mas as guardas municipais, os municípios que têm poucos recursos, né? Eles também demandam soluções de segurança. Eles não têm nada, às vezes, né? Exato. E, assim, a tua tecnologia, a forma que você implementou, ela consegue ali, a partir de toda a tua plataforma,
criar soluções customizadas para diferentes áreas que tenham essa mesma demanda e Sim. poderia estar ajudando ali as prefeituras ali, rapaz, do Brasil todo. Com certeza. Inclusive, eu tenho um dado que eu acho que eu considero super relevante, talvez não dentro do nosso tema, mas talvez sim, né? Que, se você for olhar, a maior parte, isso aí já é meio que, como é que eu posso dizer, chovendo molhado para muita gente, mas tem muita gente também que não sabe. Boa parte da tecnologia utilizada hoje aqui vem de fora. Você tem ótimas empresas aqui, ótimos engenheiros, mas os caras compram de fora. Não estou falando de fora do Ceará, estou falando de fora do Brasil. Você vai aqui no Exército aqui, até onde me consta, até porque foi eu que instalei os equipamentos lá, né, porque eu trabalhava para outra empresa, que tem uns 10 anos, 5 anos, tem uns 10 anos mais ou menos. Os caras usam storage, armazenamento de dados, NC, americano. Exército. Eu sei. Os caras usam Fire, FortiGate, americano. Isso tá certo? Não, hoje... É porque é o seguinte, hoje muitos responsáveis pela parte de TI das empresas, dos órgãos públicos e tudo mais, eles querem a comodidade ali, dizer, não importa, isso aqui custa tanto, vamos contratar esse, porque isso daqui é o padrão do mercado, então resolve tudo. E aí ele tira a responsabilidade de cima dele para colocar, terceirizar, mas a conta vai para o dono da empresa. Exatamente. Mas a questão é que você tem soluções brasileiras que atendem a mesma coisa. Exatamente. E você pode criar contratos específicos lá, ainda mais que você trata na Força Armada, cara. O código americano roda dentro da Força Armada brasileira, cara. Isso é uma disparidade muito grande, bicho. Enfim. Pois é. Então, esse é o ponto fundamental, assim, que você tocou, né? A gente tem muita capacidade de, assim, o seu trabalho, a forma que você construiu, tem muita capacidade de entrega, mas às vezes as pessoas não percebem isso, né? Isso é um problema de todo mundo. Todo mundo que vem de tecnologia vai trabalhar, mostrar tecnologia inovadora para uma grande empresa, esbarra às vezes na dificuldade de ter interface que entenda ali o potencial daquilo. Exatamente, muito pela nossa cultura também, né? O cara diz, eu tenho aqui uma solução nacional, eu tenho uma importada. Não, eu tenho uma importada. Isso. O cara nem valida. Isso é um problema cultural sério aqui no Nordeste. Vai para importado. Paga o dobro, o triplo de custo, imposto e tudo. Sem dúvida. Ramon, queria que tu me listasse agora para os nossos ouvintes e telespectadores que estão assistindo um vídeo, né? Eu tinha esquecido o detalhe que tem um vídeo, hein? Eu tinha só me lembrado só do podcast, mas nem carregou o rádio, né? Só tinha o som, mas também tem um vídeo. Então, conta aqui pra gente, elenca 3 das coisas assim, mais importantes durante essa tua jornada de empreendedor. Assim, cara, foi essas 3 coisas que eu julgo a mais importante durante a minha jornada, e foi graças a elas que eu acho que a gente está conseguindo crescer e está conseguindo cada vez mais ganhar corpo aí nas soluções. Coisas mais importantes durante a jornada. Por que eu nunca parei para pensar nisso? Tô bem honesto com vocês. Então, me dá um exemplo. Vamos lá. Cara, eu acho que sair do tradicionalismo de estar na mesma empresa toda vez, essa vontade de querer fazer, de querer viver isso, acho que eu percebo que toda a sua fala, toda a sua jornada, você não quis ver nada de fora. Não. Dizer assim, vou criar uma solução de formulário para alguém preencher. Você compraria? Não, fui viver. E depois que eu senti a dor, eu soube como é que eu vou resolver. Então eu vejo muito isso bem no início da tua jornada, quando tu citou isso muito forte. Né? A parte de viver a dor de quem vai utilizar, isso com certeza. Até porque eu vivi aquela dor ali por 3 anos. Né? Então, assim, pensando no público do DSW, do Drive Social, isso com certeza foi assim, isso, se não a mais, uma das questões mais importantes, né? Aí o terceiro vem a parte também de querer fazer. Sim. Né? Eu sou um cara que eu não sei descansar no final de semana. Não sei. Se eu estiver em casa, eu tô com a cabeça pensando em uma coisa. É coisa de quem é TDAH é autista, que é o meu caso. Mas então, assim, você não tem na cabeça. Então, você está sempre pensando em uma coisa diferente. Não consigo parar. Eu também sou assim. Não consigo parar de pensar. Pois é, então, assim, para mim é importante criar. Então, eu peguei aquela necessidade, a criatividade que está o tempo todo. E só fui fazendo, cara. Vamos testar. Eu adoro fazer isso. Testar e quebrar a cabeça, quebrar a cara. Você sabe como é que funciona, né? De 100 testes que você faz, não funciona sem funcionar. E o que funciona é o que dá certo. Isso é. Então é isso, cara. Gosto de criar coisas novas ou até recriar coisas que já existem, agora focado para um contexto, né? Então o pessoal chama de reinventar a roda. Mas muitas vezes a reinvenção da roda, cara, te salva aí em um custo milionário.
Sim. Entendeu? Depende às vezes você vai reinventar a roda, ela vai te viabilizar algo que é inviável para ti. Por exemplo, se eu não tivesse reinventado a roda em muita coisa no Drive Social e no DSW, jamais eu conseguiria manter uma infraestrutura dessa, sendo um cara de classe média baixa. A conta não fecha no Não final. fecha. Porque a infraestrutura está muito cara. Armazenamento. A sua grande vantagem é você estar trabalhando com dados vetoriais, né, que são modelos matemáticos. Exatamente. O armazenamento ali já fica bem mais otimizado, né? Então isso daí já é muito bom. E aí os algoritmos que você implementou da forma como implementou sugam um pouco do servidor. E aí você consegue ter essa escala toda aí com hardware bem enxuto, né? Exatamente. Por exemplo, o Drive Social, apesar de ele ter menos usuários, né, do que o DSW, mas ele é um aplicativo muito mais complexo, muito mais funções. E ele tem um ecossistema de microserviços ali, que às vezes, até naquela palestra, lembra do GeoLibra, GeoLibra. exatamente. Tem uma parte lá do slide que eu boto, as tecnologias, um monte de tecnologia que tem lá. Isso, Cara, legal. tem o Drive Social para economizar custo, depois que eu fiz Erlang lá, cara. Erlang, acho que pouca gente conhece essa linguagem. Pois é, eu não essa daí não tô programando. Não, isso aí eu só ouvi falar, nunca botei, nem escrevi nem uma linha de código, só ouvi falar. É uma linguagem que foi descendente daquelas centrais telefônicas da Ericsson. Eita, Ericsson Language, né? caramba. E hoje se utiliza para propósito geral também. Você tem, por exemplo, um grande broker que é muito utilizado aí, o RabbitMQ, que saberia, né? Sim. É feito em Erlang. Olha só, É feito em Erlang, entendeu? Você tem uma escalabilidade gigantesca com pouco recurso, com Erlang, fora a tolerância falha enorme que ele tem. Você tem uma parte da aplicação que está dando pau, só que aquela parte ali vai funciona. Depois que você resolver, sei lá, libera um recurso, ele vai. São os alarmes, né? Que a gente pensa, os alarmes. Ele liga um alarme ali e ele para só aquela parte, a aplicação continua funcionando, o restante. Entendeu? Então, assim, são coisas que você consegue extrair cada vez mais performance num recurso limitado que você tem de hardware, né? Enfim, ou seja, de rede. Você consegue otimizar em cima de C. Fora outras coisas também, tem coisa feita em C, tem coisa. Enfim. Você vai se virando com o que dá, cara. Pra fazer. Agora tem que fazer bem feito. Não adianta também se virar e o negócio ficar mal feito. Não, concordo. Sensacional. Então, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer você, ouvinte, por estar aqui até o momento, curtindo aqui esse nosso conteúdo. Quero agradecer muito aqui o nosso convidado Ramon. Ramon, foi muito importante você estar aqui. Quer falar alguma coisa para a gente concluir? Não soube falar disso. Não, eu queria agradecer também a oportunidade. Dizer que o ecossistema de inovação, a inovação está aí para todo mundo, né? Cabe você botar skin the game mesmo, né? Depende de como você seja, do que você seja. O importante é tentar, meu irmão. Tenta, bota a ideia em prática, por mais que ela seja dolorosa, sei lá, às vezes você vai ter que perder um final de semana, feriado, que seja. Mas só tenta. Você só vai saber se está certo se você tentar. Perfeito. Muito grato. Eu agradeço aqui meu amigo Eric, agradeço também a infraestrutura que foi cedida pela Unifometro. Estamos aqui num ambiente super bacana para criar esse conteúdo para você. E esse conteúdo depende da sua participação, depende de você compartilhar com quem realmente vai precisar. Eu sei que você conhece alguém que vai gostar desse conteúdo, compartilha, dá 5 estrelas lá para a gente no Spotify. Quanto mais você compartilhar, melhor para a gente continuar produzindo esse conteúdo de altíssima qualidade. Obrigado a todos e até a próxima.